Olá, graça e paz, meu irmão, minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 33º dia, trago para leitura e comentários bíblicos os livros de Gênesis, capítulo 42, livro de Salmo, capítulo 33, e o livro do apóstolo João, capítulo 16, versículos 4 a 33. A minha recomendação é que todos tenham em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos traz refrigério para a alma e sabedoria, fortalece a nossa fé e esperança e nos revela a palavra diante de Deus. Por falar em revelar a verdade, a palavra de Deus, todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. E este é o momento. Comunhão através da leitura da Bíblia. Ouvir um devocional, orar. Junto comigo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra no dia de hoje. Senhor, me dê compreensão, sabedoria da palavra. A palavra que tem verdade, a palavra que nos traz vida e esperança. Estamos vivendo dias em que cada um tem a sua verdade, mas ainda não conhece a sua verdadeira verdade que está nas Escrituras. Pai, revele a compreensão no dia de hoje para a honra e a glória do seu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Se desconecte de tudo e preste atenção nas palavras que serão semeadas em nossos corações. Os irmãos de José vão ao Egito. Quando Jacó soube que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: "Por que vocês estão aí olhando uns para os outros?" E acrescentou: "Ouvi dizer que há cereais no Egito. Vão até lá e comprem cereais, para que vivamos e não morramos." Então 10 dos irmãos de José foram para comprar cereal do Egito. Mas Jacó não enviou Benjamim, o irmão de José, na companhia dos irmãos, porque dizia: "E se lhe acontecer algum desastre?" Entre os que iam, pois, para lá, foram também os filhos de Israel, pois havia fome na terra de Canaã. José era governador daquela terra. Era ele quem vendia a todos os povos da terra. Os irmãos de José vieram e se prostraram com o rosto em terra diante dele. Quando José viu os seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer. Foi ríspido com eles e lhes perguntou: "De onde vocês vêm?" Responderam: "Da terra de Canaã, para comprar mantimento." José reconheceu os irmãos, mas eles não o reconheceram. Então José se lembrou dos sonhos que teve a respeito deles e lhes disse: "Vocês são espiões e vieram para ver os pontos fracos da terra." Eles responderam: "Não, meu senhor, estes seus servos vieram só para comprar mantimento. Somos todos filhos de um mesmo homem, somos homens honestos. Estes seus servos não são espiões." Ele, porém, lhes respondeu: "Nada disso, pelo contrário, vocês vieram para ver os pontos fracos da terra." Eles disseram: "Nós, seus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. O mais novo está hoje com o nosso pai, outro já não existe." Então José lhes disse: "É como já falei, vocês são espiões. Nisto vocês serão provados. Juro pela vida de Faraó que vocês não sairão daqui sem que primeiro venha o irmão mais novo de vocês. Enviem um de vocês que busque o seu irmão. Vocês ficarão detidos para que sejam provadas as palavras de vocês, se há verdade no que dizem, ou se não, juro pela vida de Faraó que vocês são espiões." E deixou todos presos por 3 dias. No 3º dia, José lhes disse: "Façam o seguinte e viverão, pois temo a Deus. Se são homens honestos, que um de vocês fique detido aqui, onde estão presos. Os outros podem ir, levando cereal para matar a fome das suas famílias.
e tragam-me o seu irmão mais novo, com o que serão verificadas as palavras de vocês, e vocês não morrerão. E eles se dispuseram a fazê-lo. Então disseram entre si: na verdade, estamos sendo castigados por causa de nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma quando nos pedia, e não lhe demos ouvidos. Por isso nos sobrevém agora esta ansiedade. Rúben respondeu-lhes: não é verdade que eu disse, não pequem contra o jovem? Mas vocês não quiseram me ouvir, pois agora estão vendo que o sangue dele está sendo requerido de nós. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque lhes falava por meio de um intérprete. E, retirando-se deles, José chorou. Depois, voltando para junto deles, lhes falou outra vez. Escolheu Simeão e o algemou na presença deles. Os irmãos de José regressam do Egito. José ordenou que lhes enchessem de cereal os sacos e lhes restituíssem o dinheiro a cada um no saco de cereal e os suprissem de comida para o caminho. E assim foi feito. E carregaram o cereal sobre os seus jumentos e partiram dali. Quando um deles abriu o saco de cereal para dar de comer ao seu jumento na estalagem, encontrou o dinheiro na boca do saco de cereal. Então disse aos irmãos: devolveram o meu dinheiro, está aqui na boca do saco de cereal. O coração dos irmãos se encheu de medo e, tremendo, entreolhavam-se, dizendo: o que é isto que Deus nos fez? E vieram para Jacó seu pai, na terra de Canaã, e lhe contaram tudo o que lhes havia acontecido, dizendo: o homem, o Senhor da terra, falou conosco de maneira ríspida e nos tratou como espiões da terra. Dissemos a ele: somos homens honestos e não espiões. Somos 12 irmãos, filhos de um mesmo pai. Um já não existe, e o mais novo está hoje com o nosso pai na terra de Canaã. Então o homem, o Senhor da terra, respondeu: nisto saberei que vocês são homens honestos. Deixem comigo um de seus irmãos. Peguem o cereal para remediar a fome de suas casas e vão embora. Mas tragam-me o seu irmão mais novo. Assim saberei que vocês não são espiões, mas homens honestos. Então entregarei o irmão de vocês e vocês poderão negociar na terra. Aconteceu que quando foram despejar o cereal que havia nos sacos, cada um tinha a sua trouxinha de dinheiro no saco de cereal. Ao ver as trouxinhas com o dinheiro, eles e o seu pai ficaram com medo. Então Jacó, o pai deles, disse: vocês vão me deixar sem filhos. José se foi, Simeão se foi, agora querem levar Benjamim. Todas essas coisas acontecem contra mim. Mas Rúben disse a seu pai: o Senhor pode matar os meus 2 filhos, se eu não trouxer Benjamim de volta. Deixe que eu tome conta dele, e o trarei de volta para o Senhor. Mas Jacó respondeu: o meu filho não irá com vocês. O irmão dele está morto, e ele é o único que ficou. Se lhe acontece algum desastre no caminho, vocês farão descer os meus cabelos brancos com tristeza à sepultura. Amém. Compreendendo o livro de Gênesis, capítulo 42, trago uma exposição bíblica dos versículos 1 a 2. Após os 7 anos prometidos de abundância, os anos de fome vieram sobre o mundo do Oriente Médio. Graças a José, contudo, houve abundância de trigo no Egito. Deus havia enviado José adiante, a fim de preservar sua família para que, um dia, a nação de Israel pudesse dar ao mundo Jesus Cristo, o pão da vida. Referência a João 6, versículo 48. Compreendendo o versículo 3, a viagem para o Egito era longa, de 400 a 480 quilômetros, e perigosa. Uma jornada de ida e volta ao país dos faraós poderia levar 6 semanas. Mesmo depois de chegar ao Egito, os homens não sabiam ao certo se teriam uma recepção amistosa. Como estrangeiros de Canaã,
eles estariam muito vulneráveis e poderiam até ser presos e escravizados. Se isso acontecesse com os filhos de Jacó, quem cuidaria de suas famílias e de seu pai idoso? Talvez também a lembrança de terem vendido o irmão inocente para os comerciantes que desciam para o Egito assombrasse os filhos de Jacó. Fazia mais de 20 anos que eles haviam cometido aquela maldade e, a esta altura, acreditavam mesmo que José estava morto, conforme versículo 13. Mas não haviam se esquecido da cena. Versículos 17 a 24. A consciência tem um modo de desenterrar o passado e despertar dúvidas e medos dentro de nós. Compreendendo o versículo 6, como segundo mandatário do Egito, José certamente tinha muitas coisas importantes a fazer e não participava de cada um dos negócios do reino. Além disso, a comida era armazenada em várias cidades e José tinha encarregados para auxiliá-lo. Não há dúvida de que ele tinha a rotina de cuidar do bem-estar dos egípcios, e os estrangeiros que chegavam tinham de ser selecionados com cuidado, pois poderiam vir com planos de invadir o país. Na providência de Deus, José estava por perto quando seus 10 irmãos chegaram para comprar trigo e ele os reconheceu. Compreendendo o versículo 7, deve ter sido difícil para José controlar suas emoções enquanto questionava duramente seus irmãos, uma vez que seu desejo natural teria sido de falar em hebraico com eles e revelar quem ele era. Mas isso teria estragado tudo, pois sabia que, segundo o sonho que tivera anos antes, todos os 11 irmãos tinham de se curvar diante dele. Isso significava que Benjamim teria de vir com eles na próxima viagem. Além disso, os irmãos de José tinham de ser forçados a encarar seus pecados e chegar a uma posição de confissão sincera, e isso levaria tempo. Continuando com o nosso estudo, essa é a primeira de 3 viagens que os irmãos de José fizeram ao Egito, e cada uma é mais crucial do que a anterior. Quando viu os irmãos, José lembrou-se de seus sonhos. 10 irmãos prostraram-se diante dele no Egito, mas os sonhos haviam mostrado 11 irmãos e seus pais a honrá-lo. Onde estava o irmão ausente e o pai? Essa discrepância entre a predição e a realidade, bem como uma intensa curiosidade, levaram José a inquirir rapidamente seus irmãos. Ele também planejou reproduzir a situação de quando o abandonaram para ser levado ao Egito e voltaram para casa sem ele. Manteve Simeão cativo para ver se o trocariam por comida, da mesma maneira como havia trocado José por dinheiro. Os irmãos perceberam a analogia e sua consciência culpada os levou a entender que seu dilema era a manifestação do juízo divino e a descrever detalhes do seu pecado, que não haviam sido mencionados anteriormente, conforme versículos 21 e 22. Esses primeiros indícios de contrição foram reforçados quando encontraram dinheiro em um de seus sacos. Versículo 28. Quando chegaram em casa, começaram a reviver os acontecimentos de 20 anos antes. De novo tiveram de explicar por que haviam perdido um dos filhos de Jacó. A existência de que levassem Benjamim para o Egito a fim de garantir a soltura de Simeão era totalmente inaceitável para Jacó, pois Benjamim havia substituído José em seus afetos. Jacó tinha suas suspeitas sobre a história a respeito desse filho e então foram terrivelmente confirmadas. Quando esvaziaram os sacos, todo o dinheiro caiu. Jacó pensou que deviam ter vendido Simeão. Fez essa afirmação indiretamente, então lhes disse Jacó, seu pai: tendes-me privado de filhos? José já não existe, Simeão não está aqui.
E então declarou: meu filho não descerá convosco? Toda a amargura e tristeza dos últimos 20 anos tinham vindo à superfície. Como essa família destroçada chegaria algum dia a estar novamente unida? Como os sonhos de José se concretizarão? À primeira vista, o Egito havia deixado muitas perguntas sem resposta na mente do leitor. Observe nos versículos 30 a 34 como os leitores deixaram de contar a Jacó os piores detalhes de sua experiência no Egito. Por exemplo, terem ficado presos ou a ameaça de morte. Assim mesmo, Jacó não se deixou persuadir. E finalizando a leitura no livro de Gênesis, capítulo 42, destaco sobre tudo que foi mencionado o versículo 24. Porque José escolheu Simeão como refém quando Rúben era o primogênito. Provavelmente porque ele apreciou a tentativa de Rúben de salvá-lo de seus irmãos. E Simeão era o segundo filho de Jacó. Simeão era também conhecido por ser um homem cruel. E talvez José esperasse lhe ensinar uma lição. Não sabemos quantos segredos de família Jacó compartilhou com José, seu filho favorito, ou que papel eles desempenharam nesta decisão. Em Romanos 11, versículo 22 diz: portanto, considere a bondade e a severidade de Deus, severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. José, sem dúvida, foi amável com seus irmãos, a despeito da severidade de suas palavras e de algumas de suas ações. E o que ele fez foi para o bem deles. Sua motivação foi o amor, e seu objetivo era levá-los ao arrependimento e à reconciliação. Precisamos nos lembrar disso da próxima vez que pensarmos que Deus está nos tratando de modo injusto. Louvor ao Criador e Senhor. Exultem no Senhor, ó justos, aos que são retos fica bem louvá-lo. Louvem o Senhor com harpa, louvem-no com cânticos na lira de 10 cordas. Cantem-lhe um cântico novo, toquem com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra os abismos. Que toda a terra tema o Senhor, que tremam todos os habitantes do mundo. Pois ele falou, e tudo se fez. Ele ordenou, e tudo passou a existir. O Senhor frustra os planos das nações e anula os intentos dos povos. O plano do Senhor dura para sempre, os intentos do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens. Do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante a vitória, apesar de sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar a alma deles da morte e, no tempo da fome, conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Amém. Compreendendo o livro de Salmos, capítulo 33, trago uma exposição bíblica dos versículos 1 a 3.
Os verbos imperativos neste salmo estão no plural, o que significa que a situação envolvia a comunidade de adoradores no santuário. O dirigente convidou-os a adorar. Versículos 1 a 3. O coro conduziu a congregação no louvor ao Senhor e tudo terminou com a afirmação de fé nos versículos 20 a 22. É provável que seus louvores tenham sido ocasionados pela vitória da nação sobre um inimigo, exceto a oração no versículo 22. Todo o salmo é dedicado apenas ao louvor e constitui uma útil cartilha sobre louvor. Compreendendo o versículo 1, este versículo faz um paralelo com o Salmo 32, versículo 11, e nos lembra que somente aqueles que são justificados pela fé e obedientes em sua caminhada, justos, podem sinceramente adorar ao Senhor. Convém àqueles que conheceram a graça de Deus e seu perdão, louvem ao Senhor. Ele é o Criador e cuida de nós. Ele é o Senhor de tudo e zela por nós. Deus nos redimiu e nós pertencemos a Ele. Não é de admirar que o líder de adoração tenha exortado o povo a se alegrar, louvar, tocar instrumentos e cantar para o Senhor. O pecador que foi salvo pela graça de Deus não deve ter problema algum em louvar o seu nome. Exposição bíblica dos versículos 2 a 4. Vozes e instrumentos eram usados na adoração pública no santuário, conforme 1 de Crônicas, capítulo 25. De acordo com Salmos 33, versículo 3, as vozes deveriam ser entusiásticas, cantai-lhes com júbilo, no espírito, mas não carnais, e alegres no Senhor, mas não joviais e extraordinárias. Os instrumentos deveriam ser tocados com habilidade e os músicos deveriam dar o melhor ao Senhor. Compreendendo o versículo 33, o Espírito de Deus pode fazer com que uma velha canção seja nova para nós enquanto crescemos no conhecimento de Deus e de Sua palavra, adquirindo novas experiências. Ele também pode abrir nosso coração para uma música que é completamente nova para nós. Nossa aparição cada vez maior de salmos, hinos e cânticos espirituais, Efésios 5, versículo 19, é um sinal que estamos crescendo na vida cristã. Uma exposição bíblica dos versículos 5 a 19, a menção da palavra de Deus no versículo 4 nos lembra que, ao conhecermos a palavra de Deus, conhecemos mais ao Deus da palavra. A criação revela sua existência, poder, sabedoria e majestade, mas a revelação das Escrituras nos fala de sua misericórdia e graça e de seu maravilhoso plano de salvação. Ele é um Deus fiel, um Deus de verdade, retidão, justiça e bondade. Uma exposição bíblica dos versículos 6 a 9. Adoramos e louvamos ao Criador por suas obras maravilhosas. Do nada, Ele criou tudo pelo poder de sua palavra. Referências bíblicas, versículos 6, 9, capítulo 119, versículos 89 a 91, capítulo 147, versículo 15, 18, capítulo 148, versículo 5, Gênesis 1, versículos 1 e capítulo 2, versículo 1. Hebreus 11, versículo 3. A palavra que criou o universo também o está sustentando. Colossenses 1, versículo 17, Hebreus 1, versículo 3 e 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 5 a 7. Compreendendo o versículo 8, a beleza do caráter de Deus deveria suscitar em seu povo canções de louvor e de gratidão. A menos que nossa adoração se concentre no caráter de Deus, ignoramos a pessoa que deveria ser o centro da verdadeira adoração. Compreendendo e com a exposição bíblica dos versículos 13 a 19, louvamos ao Senhor porque temos certeza de seu cuidado divino. Ele não só mantém os olhos em cada um de seus santos, mas vê toda a humanidade.
e conhece tudo o que fazem. Ele sabe o que os santos estão fazendo e o que os pecadores fazem contra os santos. A palavra traduzida por observa no versículo 14 significa olhar atentamente. Compreendendo o versículo 15, enquanto observa, Deus vê não só as ações do corpo, mas os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4, versículo 12. O Senhor fez o coração humano. Ele o entende melhor do que nós. Jeremias 17, versículos 9 a 10. E conhece nossos motivos. Salmos 11, versículo 4, 34, versículo 15 e 2 de Crônicas, capítulo 16, versículo 9. E finalizando a leitura do livro de Salmos, capítulo 33, trago uma exposição bíblica dos versículos 21 e 22. A adoração não deveria apenas fortalecer nossa paz interior, dar-nos força espiritual, aumentar nossa esperança e proporcionar-nos maior confiança no Senhor, mas também deveria aumentar nossa alegria. O Salmo começa e termina com o tema da alegria. Junto com essa bênção, vemos nossa fé fortalecida enquanto contemplamos a beleza e a glória do Senhor em nossa adoração. Não é suficiente deixarmos o local de adoração simplesmente com uma boa sensação, porque os sentimentos são passageiros e, às vezes, enganam. Se percebemos que estamos amando mais a Deus e seu povo, tendo maior fé e esperança no Senhor, e seguindo em frente na batalha da vida com maior confiança e alegria, então, nossa adoração cumpriu o papel que o Senhor queria que ela cumprisse. A obra do Espírito Santo. Eu não lhes falei isso desde o princípio, porque eu estava com vocês. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta: para onde o Senhor vai? Pelo contrário, porque eu lhes disse essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Mas eu lhes digo a verdade: é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. A tristeza se transformará em alegria. Um pouco e vocês não me verão mais. Outra vez um pouco e me verão de novo. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que vem a ser isto que ele está nos dizendo? Um pouco e vocês não me verão mais. E outra vez um pouco e me verão de novo. E vou para o Pai? E diziam: que vem a ser esse um pouco? Não compreendemos o que ele está dizendo. Jesus, percebendo que queriam lhe fazer perguntas, disse: vocês estão discutindo a respeito disto que eu acabo de falar. Um pouco e vocês não me verão mais, e outra vez um pouco e me verão de novo? Em verdade, lhes digo que vocês vão chorar e se lamentar, mas o mundo se alegrará. Vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, fica triste, porque chegou a sua hora. Mas depois de nascida a criança, já não se lembra da aflição pela alegria de ter trazido alguém ao mundo. Assim também agora vocês estão tristes. Mas eu os verei outra vez, e o coração de vocês ficará cheio de alegria, e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Naquele dia vocês não me perguntarão nada.
Em verdade lhes digo, se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes concederá. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Palavras de despedida. Essas coisas eu falei a vocês por meio de figuras. Vem a hora em que não falarei mais por meio de figuras, mas falarei a vocês claramente a respeito do Pai. Naquele dia vocês pedirão em meu nome, e não lhes digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, porque o próprio Pai os ama, visto que vocês me amam e creem que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo, mas agora deixo o mundo e vou para o Pai. Então os seus discípulos disseram: agora o Senhor fala claramente e não emprega nenhuma figura. Agora vemos que o Senhor sabe todas as coisas e não precisa que alguém lhe pergunte. Por isso cremos que o Senhor veio de Deus. Jesus respondeu: vocês creem agora? Eis que vem a hora e já chegou, em que vocês serão dispersos, cada um para a sua casa, e vocês me deixarão sozinho. Mas não estou sozinho, porque o Pai está comigo. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Amém. Compreendendo o livro do apóstolo João, capítulo 16, versículos 4b até o versículo 33, trago uma exposição bíblica dos versículos 5 a 11. É importante notar que o Espírito vem para a igreja e não para o mundo. Isso significa que ele trabalha na igreja e por meio dela. O Espírito Santo não ministra em um vácuo. Assim como o Filho de Deus precisava ter um corpo a fim de fazer sua obra na terra, também o Espírito de Deus precisa de um corpo para realizar seus ministérios. E esse corpo é a igreja. O corpo de cada filho de Deus é a sua ferramenta e seu templo, e ele quer nos usar para glorificar Cristo e testemunhar a um mundo perdido. Compreendendo o versículo 8, quando um pecador perdido está verdadeiramente sob convicção de pecados, ele verá a loucura e o mal de sua incredulidade. Então confessará que não está à altura da justiça de Cristo e perceberá que está sob condenação, pois pertence ao mundo e ao diabo. Efésios 2, versículos 1 a 3. Exposição bíblica dos versículos 12 a 15. É essencial que vejamos que a atuação do Espírito de Deus nunca é divorciada da obra de Jesus Cristo ou da palavra do Senhor. Jesus disse que o Espírito Santo testemunharia a respeito dele e o glorificaria. Pessoas que afirmam que o Espírito de Deus as levou a fazer coisas contrárias ao exemplo de Cristo ou ao ensinamento da palavra estão enganadas e sendo desviadas por Satanás. Jesus é a verdade, a palavra é a verdade e o Espírito Santo é Espírito da verdade. Portanto, onde o Espírito Santo está agindo, lá deve haver a verdade. Compreendendo o versículo 13, o ensino do Espírito Santo por meio dos apóstolos não foi diferente do ensino do Espírito por meio de Jesus Cristo. O mesmo Espírito Santo comunicou as verdades encontradas nos 4 evangelhos, nas epístolas e no livro de Apocalipse. E ele também escreveu a história e as doutrinas encontradas em Atos. O ministério do Espírito enriquece-nos com os tesouros da verdade de Deus. Ele nos ilumina com a verdade divina e nos enriquece com os tesouros do Senhor. A palavra de Deus é como uma rica mina de ouro, prata e joias preciosas. Referência a Provérbios 3, versículos 13 a 15 e capítulo 8, versículos 10 a 21. Compreendendo o versículo 14, o cristão não deve estudar a palavra de Deus a fim de discutir religião,
com as pessoas ou para mostrar sua compreensão das coisas espirituais. Ele deve estudá-la para ver Jesus Cristo e conhecer melhor Deus, de forma que possa glorificá-lo por meio de sua vida. Enquanto os cristãos testemunham no mundo hostil, o Espírito usa a palavra que lhe ensinou e, assim, eles compartilham Jesus Cristo com os perdidos. É a tarefa do cristão dar testemunho e é a tarefa do Espírito convencer os pecadores. Exposição bíblica dos versículos 16 a 22. O princípio é simplesmente este: Deus traz a alegria à vida de seus filhos não por substituição, mas por transformação. A ilustração da mulher em trabalho de parto deixa isso claro. O mesmo bebê que causou a dor também causou a alegria. No nascimento, Deus não avalia a dor da mãe com uma substituição. Em vez disso, ele transforma a situação já existente. E assim é na vida cristã. Deus nos traz situações aparentemente impossíveis, mas acrescenta o milagre de sua graça e transforma provação em triunfo e tristeza em alegria. Compreendendo o versículo 22, o mundo de hoje não quer Jesus Cristo ou sua igreja. O mundo se regozija quando estamos sofrendo, esperando o nosso Senhor voltar. Na verdade, toda a criação está sofrendo dores de parto por causa do pecado, aguardando o retorno do Senhor. Romanos 8, versículo 22. Embora a aplicação imediata possa ter sido para o coração aflito dos discípulos, afinal é para todos do povo de Deus que aguardam a vinda de Jesus Cristo. Para nós parece uma longa espera, mas Deus não mede o tempo como nós. Referência 2 de Pedro, capítulo 3. Mas, enquanto esperamos, devemos lidar com as provações e mágoas na base da transformação e não da substituição, se almejamos amadurecer na vida cristã. Uma exposição bíblica dos versículos 25 a 27. Jesus explicou que havia uma nova situação por causa de sua ressurreição e ascensão. Graças à vinda do Espírito Santo, ele deixaria de falar com os discípulos em termos que exigissem discernimento espiritual para a compreensão. Ele lhes falaria de forma clara e lhes revelaria o Pai. Compreendendo o versículo 25, Jesus assegurou aos discípulos que, em um dia que estava para chegar, eles não lhe fariam perguntas. Em vez disso, oraria ao Pai e ele supriria suas necessidades. Essa foi a promessa que precisavam desesperadamente crer, que o Pai os amava e que ouviria suas petições e supriria suas necessidades. Enquanto esteve na terra, Jesus atendeu a todas as necessidades de seus discípulos. Agora, ele iria voltar para o Pai, mas este permanecia cuidando deles. Aqui está uma promessa maravilhosa e o privilégio da oração. Compreendendo o versículo 26, a leitura do livro de Atos revela que a igreja primitiva dependia da oração. Os primeiros cristãos criam nas promessas de Deus e pediam-lhe o que precisavam, e ele faria todo o bem para os seus filhos, desde que esses constantemente seguissem tudo o que Jesus ensinou sobre oração em seu discurso no cenáculo. Exposição bíblica dos versículos 31 a 33. Este é o resumo e o clímax da mensagem no cenáculo, porque Jesus proferiu esta mensagem para que os discípulos pudessem ter paz em um mundo de tribulação. Observe o contraste entre as expressões em mim e neste mundo, é que em Cristo há paz e no mundo há tribulação. Esta é a posição que precisamos reivindicar. Estamos em Cristo e, portanto, podemos vencer o mundo e todo o seu ódio. E finalizando a leitura no dia de hoje e também no livro do apóstolo João, capítulo 16, trago o versículo 33. À medida que esta sessão é estudada, fica evidente como essas três explicações que o nosso Senhor deu se encaixam
Ele revelou um maravilhoso princípio: Deus transforma a tristeza em alegria. Mas esse princípio não funcionará na vida de seus filhos, a não ser que eles creiam nessa promessa e orem. Deus ordenou que sua obra seja realizada por intermédio da oração da fé, mas os cristãos não serão capazes de orar de forma eficaz se não se firmarem na posição de vencedores em Jesus Cristo. Que as palavras de hoje toquem corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor.